Boa noite, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso catecismo. Dessa vez nós vamos estudar as perguntas 42 e 43 juntas, porque elas são sobre o mesmo tema, tá bom? Então, na aula passada a gente estudou a pergunta 41, que falava sobre em que se resume os 10 mandamentos, e nós aprendemos que eles se resumem em dois, como disse o próprio Cristo. Amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, tá bom? Então, agora a gente passa a estudar cada um dos mandamentos separadamente. E para cada um dos 10 mandamentos, a gente vai ter duas perguntas. A primeira é qual é o mandamento, para que vocês estudem e aprendam e decorem os mandamentos. E a segunda é o que se exige naquele mandamento, que é a explicação do mandamento, tá bom? Na pergunta 42, então, a gente vai para o primeiro mandamento, que é, qual é o primeiro mandamento? Vocês vão responder, o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Então, quando eu perguntar qual é o primeiro mandamento, o que vocês vão dizer? Não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, ele é muito importante, ele era especialmente importante naquela época de Israel. Por quê? Porque existiam diversos deuses naquela região onde Israel habitava, onde Israel morava. Então, quando Deus escolheu o povo de Israel, dá pausa, por favor. Por isso, naquela época, Deus mandou que Israel não adorasse outros deuses. Existia na antiguidade muitos deuses falsos. As pessoas adoravam o sol como se ele fosse um deus, adoravam a lua, as estrelas, os rios, os mares, todos eles adoravam como se fossem deuses. Então, as pessoas costumavam colocar a sua fé em criaturas, em coisas criadas, que a gente aprendeu que foram criadas. O sol, a lua, as estrelas. Mas Deus era o único Deus. Então, o primeiro mandamento é o reconhecimento de que o nosso Deus, Yahvé, é o único Deus que existe, é o único Deus verdadeiro. E por isso, ele disse para os israelitas e para todos nós que eles não deveriam adorar a outros deuses. Vocês devem se lembrar do episódio de que os israelitas, depois de sair do Egito, fizeram uma estátua de um bezerro de ouro, porque um dos deuses do Egito era o boi. E aí, então, eles fizeram aquela estátua para adorar. E aí Deus condenou com bastante veemência aquela atitude deles, porque o único Deus é o Deus verdadeiro, e ele não tem forma, ele é um Deus, ele é um Deus invisível, é um Deus infinito e não tem forma, ele não tem a forma de um animal nem de pessoas, ele é um Deus espírito. Então, por isso ele exige que todos nós não tenhamos outros deuses. À medida que o tempo passou, as pessoas foram criando outros deuses. Então, cada cultura da antiguidade tinha os seus próprios deuses. Enquanto que, de lá para cá, nós somos especialistas em criar novos deuses. Nós vivemos inventando novos deuses. Na era moderna, as pessoas não adoram mais o sol, a lua, pelo menos a maioria das pessoas. Mas a gente inventou outros tipos de deuses. Sabem qual? Vocês conseguem me dizer exemplos de deuses que as pessoas criaram? O dinheiro, a riqueza, né? A fama, o poder. São deuses que as pessoas criaram na atualidade. Tem gente que vive em prol do dinheiro, tem gente que vive correndo atrás da fama, tem gente que quer ter poder acima de tudo, quer ser poderoso. Então esses são os deuses da atualidade. Mas o mandamento continua dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Deus não admite que nós tenhamos outros deuses, que nós adoremos a outras coisas que não a Ele mesmo. Tá bom? Então esse é o primeiro mandamento que vocês vão decorar. Como dever de casa desse mandamento, vocês vão escrever as referências de Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3, Deuteronômio 26, 17. E também, um outro dever de casa vocês vão listar exemplos de deuses falsos. Alguns a gente já falou nessa aula, então vocês podem dar exemplos de outros deuses falsos. Podem pesquisar quais eram os deuses que eram adorados na antiguidade ou da atualidade, tá bom? Aí,
A pergunta 43, ela é inteiramente ligada a 42. Porque ela vai perguntar assim: o que é que se exige no primeiro mandamento? O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Mas o que é que Deus está exigindo nesse mandamento de nós? E a resposta é: o primeiro mandamento exige que reconheçamos a Deus como único e o adoremos. Então, é um complemento da primeira questão. O que Deus está dizendo neste mandamento, no primeiro mandamento, é que não existem outros deuses além dele. Todos os outros deuses são falsos e não devem ser adorados. Então, ele exige que nós o reconheçamos como único. As pessoas não podem ter mais de um Deus, dois deuses ou outros deuses. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Significa que nós adoramos apenas a um Deus. E mais, é a esse Deus que nós prestamos culto. É a esse Deus que nós adoramos. Nós não adoramos nenhum outro Deus, nenhum outro criatura. Nós adoramos ao Deus verdadeiro e entregamos a Ele o nosso culto. Então, essas são as duas questões. O dever de casa para a pergunta 43 vocês vão copiar primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9, e Mateus, capítulo 4, versículo 10, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem para mim, ou a gente conversa no nosso próximo encontro. Vocês vão copiar essas questões no caderno, pergunta, resposta e o dever de casa. E vão estudar também as referências bíblicas que estão aqui. Qualquer dúvida também podem perguntar para os seus pais, tá bom? Até a próxima aula do Catecismo. Abraço!